O Jornal da Educação, desse dia 14 de julho de 2022, destaca como notícia inicial as medidas punitivas que o Ministério da Educação tem adotado contra instituições de ensino. Algumas delas, como essa mencionada e publicada no Diário Oficial desse dia 13, traz realmente punições grandes para a instituição de ensino. Não vamos entrar em detalhes das razões que não são divulgadas, mas as consequências são de extinção da instituição e de supressão de vários cursos, eliminação. Obviamente que cabe recurso ainda ao Conselho Nacional de Educação, cabe recurso judicial, mas quando a instituição tem uma medida dessa proporção, ela tem normalmente uma perda de alunos substancialmente grande. É difícil a manutenção e a sobrevivência da instituição depois de uma medida como essa anunciada pelo Ministério da Educação. São alguns casos que têm ocorrido, em alguns casos mais brandos, ou seja, suspensão de ingresso de alunos, extinção de algumas prerrogativas, mas as medidas extremas têm sido voltando a acontecer e são importantes para se realmente a instituição tem um aspecto de culpa dentro desse processo, mas isso é muito ruim em termos para o universo educacional, porque o ideal é que você tenha uma medida de acompanhamento, saneamento dessas deficiências antes de chegar à conclusão final, que é exatamente a extinção da instituição. No cenário internacional, nós destacamos nessa edição o trabalho feito pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a sigla OEI. É o maior organismo de cooperação multinacional unilateral que envolve os países de língua espanhola e portuguesa. Tem atuação em mais de 20 países, mais precisamente 23 países, e amplia suas ações no campo da educação. Então, vale a pena as instituições, os educadores acompanharem de perto o trabalho da OEI e que tem realmente inclusive representação até no Brasil, mas que traz um trabalho brilhante de colaboração com as organizações. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados elegeu os vencedores do Prêmio Darcy Ribeiro. Anualmente, a Comissão de Educação elege os que são os merecedores do reconhecimento e temos aí uma lista de 10 entidades e educadores incluídos por indicação dos parlamentares. Depois existe um processo de escolha mais claro, mas parabenizo os 10 já colocados nessa linha de homenagens por parte da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. No âmbito do Ministério da Educação, nós temos aí, mais precisamente, no INEP, propriamente na CTA, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, que permanece sem definição de um calendário de suas reuniões dentro desse semestre e centenas de processos aguardam apreciação. São recursos que foram apresentados pelas instituições ou pelo próprio MEC para a revisão dos relatórios das comissões e temos aí realmente um número significativo de processos aguardando. Algumas subcolegiados estão ainda faltando nomeação, tem 3, 4 membros, mas precisamos ter urgentemente uma atenção para a nomeação, definição do calendário e eliminar esse atraso que alguns vêm ocorrendo desde o ano passado. Nós temos alguns subcolegiados com processos retidos desde o segundo semestre do ano passado. Isso prende todo o desenvolvimento da instituição. O Conselho Nacional de Educação também é uma outra observação que possui pareceres aprovados e aguardando a homologação pelo Ministro da Educação há mais de 20 anos. Temos pareceres que são pareceres importantes, alguns perderam completamente a razão de ter, mas nós temos pareceres lá da década do início do século ainda aguardando a homologação. E o parecer sem homologação não tem validade. Nós temos que ter um mecanismo ideal que se voltasse a ter como no passado pareceres não terem necessidade de homologação e sim o Conselho ser fortalecido, ser um órgão com decisões deliberativas finais. Mas o que nós vemos é uma legislação que exige a homologação
E essa homologação vai ocorrendo. Você tem um parecer, uma consulta, por exemplo, feita aí no início do CERN, e até hoje, sem homologação, ela perdeu completamente a razão de existir. Além de outros processos, que são processos de interesse de instituições, como credenciamentos e etc., mas que ficam aguardando uma avaliação técnica da Conjur, da consultoria jurídica, para o ministro homologar ou devolver o processo ou dizer que não vai homologar. Mas precisamos ter solução, nós temos aí, com certeza, nesse conjunto, um número incontável de pareceres, mas passa, se não chega a ultrapassar muito a 1000, são bem próximos a esse número de pareceres que estão, se podemos chamar em termos assim, na gaveta, hoje numa gaveta virtual, aguardando um pronunciamento por parte do gabinete do ministro. Registramos também com prazer e homenageamos o Conselho Estadual de Educação da Bahia. É um dos mais antigos conselhos estaduais, 180 anos completou agora, e justamente foi homenageado pela Câmara dos Deputados. A Câmara fez uma sessão pública homenageando, além das homenagens locais, e registrando realmente com satisfação o Conselho da Bahia, um conselho que presta um grande serviço à educação, não só do Estado, quanto do Brasil. No âmbito das entidades, nós registramos aqui a ABT, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que completa nesse dia 14, 51 anos de existência. E, para completar, está lançando o 9º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional, que será em novembro, presencialmente no Rio, mas gerado por meios virtuais. Nova série sobre tecnologias educacionais em foco, que é um processo inovador em termos de difusão, e a criação de uma comunidade de tecnologia educacional. Então nós temos aí que parabenizar a ABT, foi fundada em 1971, e temos uma atuação já com uma nova dinâmica a partir desse ano, para atender de forma mais ampla as tecnologias e o debate e estudo sobre as tecnologias na educação. E, por fim, no âmbito do Instituto, destacamos uma nova edição da Consolidação da Legislação Educacional Brasileira, que foi lançada já incorporando, inclusive, essas últimas leis, e temos a disponibilização para quem tiver interesse em conhecer e ter a legislação. São mais de 500 páginas sobre todas as leis federais, decretos-leis e Constituição, que se aplicam à educação básica e superior em todo o nosso Brasil. Assim encerramos a nossa edição desse dia 14 de julho de 2022.